Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui toda semana trazendo conteúdos novos para que eles sejam úteis em seu processo de emagrecimento. Por isso, se é a primeira vez que você está aqui em contato com Emagrecer, já clique aí para se inscrever e ative os sininhos das notificações para receber os próximos vídeos, para que você fique por dentro de todo o conteúdo que eu trago por aqui semanalmente. E no vídeo de hoje eu vou te trazer 3 benefícios nos quais as frutas trazem para o seu processo de emagrecimento que provavelmente você nem sabia. E aí, vamos começar? Bom, normalmente as pessoas acreditam que as frutas elas são saudáveis porque algum dia alguém disse para elas. E normalmente essa informação carece do porquê as frutas são saudáveis e o porquê as frutas ajudam no processo de emagrecimento. Talvez inclusive essa falta de conhecimento mais profundo sobre os alimentos naturais em si, sobretudo sobre as frutas, fazem com que as pessoas inclusive não tenham uma relação tão próxima com as frutas, já que é simplesmente, sabe aquela resposta porque sim ou porque não? Fica quase como nessa natureza, né? As frutas são saudáveis, é muito óbvio, as frutas são saudáveis, então por isso que ajudam no processo de emagrecimento. Aí talvez essa falta de detalhes sobre as frutas faz com que as pessoas simplesmente não queiram ou não tenham uma relação tão próxima por não saber exatamente com detalhes o quanto aquele item alimentar que é acessível a todo mundo pode trazer para o seu processo de emagrecimento. Então, o objetivo desse vídeo é te trazer mais detalhes sobre como as frutas podem te ajudar no processo de emagrecimento para que você não aceite uma verdade goela abaixo e simplesmente acredite ou não que as frutas são ou não boas para o seu processo de emagrecimento. Então, a ideia neste vídeo é te trazer esses 3 benefícios e explicar com detalhes o porquê esses 3 benefícios auxiliam o seu processo de emagrecimento, para que você tenha uma visão mais ampla, inclusive, sobre esse item alimentar que é acessível a todas as pessoas e guarda um grande segredo para o seu processo de emagrecimento. Bom, e antes de eu começar então a falar sobre todos os benefícios que as frutas trazem para o seu processo de emagrecimento, é interessante mencionar que aqui no Emagrecer eu sempre trago uma visão do emagrecimento de uma forma holística, de uma forma integral. Isso significa que tudo aquilo que você pode fazer em prol da sua saúde, consequentemente, vai ser em prol do seu emagrecimento. Não existe dissociação entre as coisas. Logo, até a sua saúde emocional, ela interfere e muito no seu processo de emagrecimento. Não só com uma questão de baixa autoestima, ou uma questão de procrastinação, de falta de coragem, mas o que está por trás, inclusive, de tudo isso. E sobre esse assunto, eu inclusive fiz até uma série, estou fazendo ainda, sobre saúde emocional para o processo de emagrecimento, para que você tenha mais ferramentas, inclusive, para entender o seu processo e saber como lidar com ele. Sobretudo, saber como você pode reverter esse quadro. Então é interessante você ter isso em mente, que tudo aquilo que você faz para a sua saúde, tudo aquilo que você faz para o seu corpo, para a sua mente, consequentemente, vai ser benéfico para o seu processo de emagrecimento. Feito esse alinhamento, então, vamos começar aqui com os 3 benefícios nos quais eu considero ser importantes para o seu processo de emagrecimento, nos quais as frutas oferecem. O primeiro benefício é a quantidade de polifenóis. Os polifenóis estão presentes nas frutas e nos vegetais, nas plantas no geral. Esses polifenóis, eles têm, na maioria das vezes, uma função nas plantas de proteção dessas plantas. E esses polifenóis têm algumas classificações, flavonoides, por exemplo, e outras mais. Mas o que é interessante a gente saber sobre os polifenóis é que esses polifenóis, eles são ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios. Só o fato de ele ser antioxidante e anti-inflamatório já ajuda muito a sua saúde e, consequentemente, o seu processo de emagrecimento. Por quê? Primeiro, os antioxidantes eles vão evitar aquela oxidação das células, fazendo com que suas células elas não percam aquela quantidade de energia e também previne o envelhecimento precoce, contribuindo então para a harmonia de todo o seu sistema biológico. E se contribuir para o seu sistema biológico, consequentemente vai contribuir para o seu processo de emagrecimento, porque o seu próprio corpo ele possui uma inteligência inata. Essa inteligência ela é capaz de lidar com todos os processos que estão aí acontecendo no seu corpo. Então, quanto mais você auxiliar essa inteligência inata,
mais resultados positivos você vai ter. E não tem segredo como que você pode auxiliar essa inteligência inata. Basta você se atentar aos seus hábitos, principalmente seus hábitos alimentares. Eu costumo dizer que é relativamente simples, mas não é fácil porque a gente está imerso em uma cultura que vende muito o contrário de hábitos saudáveis, né? Por mais que tenha uma campanha ou outra sobre hábitos saudáveis, só que o dobro da campanha é te mostrando corpos ilusórios, vidas ilusórias nas redes sociais, um monte de objetivos que te deixa só extasiado olhando, querendo aquele objetivo, mas te mostrar um caminho, te mostrar um processo, te mostrar ou te dar algumas dicas para que você realmente chegue num estado de saúde positivo, pouco é feito. Então, aquele caminho que é simples, mas não é fácil. A questão dos anti-inflamatórios, por exemplo. A questão dos anti-inflamatórios também é muito importante para o processo de emagrecimento, já que o sobrepeso, a gordura, ela vai acumulando no seu corpo e trazendo vários processos inflamatórios, deixando o seu corpo com várias inflamações em vários pontos. Quando você tem algo que tem essa característica anti-inflamatória, já vai desinchando o corpo, já vai desinflamando o corpo, melhorando então o seu processo de emagrecimento. Olha só que interessante, Tem várias propriedades esses polifenóis, mas eu trouxe aqui essas duas propriedades de antioxidante e também anti-inflamatório, já que eles agem diretamente no sistema como um todo, no sistema biológico, te trazendo benefícios para a sua saúde e, consequentemente, para o seu processo de emagrecimento. Além desses dois benefícios que eu mencionei, os polifenóis eles agem num processo muito interessante. Uma dor muito comum de quem está no sobrepeso, obesidade, é uma grande tendência em desenvolver diabetes tipo 2. Isso porque todo o sistema biológico daquele indivíduo, daquela pessoa que está no sobrepeso, na obesidade, começa a ficar depreciada. E a partir do momento que fica ali depreciado aquele sistema biológico, vários setores vão ficando também depreciados, como por exemplo a saúde intestinal. E essa saúde intestinal vai culminar em vários outros problemas. E um desses problemas, em relação ao metabolismo, é a resistência à insulina. E quando a resistência à insulina se instaura no corpo de alguém, há uma tendência ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Os polifenóis, eles agem num processo a prevenir essa resistência à insulina. Então, olha que interessante. Além de ser antioxidante, além de ser anti-inflamatório, tirar toda a inflamação do seu corpo, ainda ajuda no processo a prevenir a resistência à insulina, consequentemente prevenindo o surgimento de uma diabetes tipo 2, num caso de sobrepeso ou obesidade. Esses benefícios, como eu disse anteriormente naquele alinhamento, eles não são só benéficos para o seu corpo como um todo, mas também para o seu processo de emagrecimento, porque tudo está conectado. Nada está dissociado. Em falar em saúde intestinal, vamos então para o segundo benefício que as frutas trazem para o seu processo de emagrecimento, que é justamente alimentos para boas bactérias que moram aí no seu intestino. Esses alimentos chamamos de pré-bióticos. Os pré-bióticos são alimentos para bactérias, que são os probióticos, que a gente vai falar inclusive mais sobre ele no terceiro benefício. Mas as frutas, elas são ricas em pré-bióticos. Esses pré-bióticos são fibras alimentares, que elas são utilizadas pelas colônias de bactérias no seu intestino para multiplicar essa colônia de bactérias, trazendo benefício para a sua saúde intestinal e, consequentemente, melhorando todo o seu metabolismo, melhorando todo o seu corpo, o seu organismo como um todo. Se você não sabe, inclusive, o nosso corpo, se a gente for parar a fazer umas continhas, tem apenas 10% humano. O restante são todos micro-organismos e bactérias que estão espalhados no nosso corpo inteiro. E 70% aproximadamente dessas bactérias, desses micro-organismos, estão localizados no nosso intestino. Eles, inclusive, participam de boa parte do nosso sistema biológico, melhoram o nosso sistema biológico. Então, olha só, um quadro que naturalmente se instaura em sobrepeso e obesidade é queda de imunidade, depreciação de todo o seu sistema biológico, abrindo portas para várias patologias. E quando você tem uma saúde intestinal equilibrada, isso faz com que você reverta esse quadro, faz com que você fique mais forte do ponto de vista de imunidade, acaba prevenindo várias outras doenças,
contribui para a proliferação de bactérias boas no seu intestino, melhorando sua saúde como um todo, consequentemente melhorando o seu processo de emagrecimento. Inclusive, aqui no canal, vou deixar aqui um cardzinho, onde eu falo mais sobre a saúde intestinal para o processo de emagrecimento. Você vai entender, inclusive, que existem 3 classes de bactérias no nosso corpo, né? E quando você consome frutas, fibras alimentares como um todo, toma bastante água, né, você acaba alimentando as bactérias benéficas, as bactérias boas, aumentando a colônia das bactérias boas. Inclusive, essas bactérias boas, no seu metabolismo, acabam secretando ácidos graxos de cadeia curta, que é uma espécie de gordura. Sabe aquela sensação de saciedade que a farmácia acaba, inclusive, utilizando essa sensação, simulando essa sensação para fazer com que aqueles que utilizam os medicamentos para emagrecimento fiquem sem comer? Pois bem, esse processo ele ocorre naturalmente no nosso corpo, a tal da secreção do GLP-1. Ele é secretado naturalmente no nosso corpo através desse metabolismo das bactérias. Aparece lá gorduras de cadeia curta ali, né, ácidos graxos de cadeia curta, estimulando a secreção do GLP-1, mandando a informação para o seu cérebro de saciedade. Então olha só que interessante, né? Às vezes você pode até falar, mas as frutas têm baixa caloria. Ó, esquece essa questão de caloria. Aqui no Emagrecer, eu sempre te trago informações que vão te ajudar no seu processo de emagrecimento. Já ficou muito no passado essa questão de déficit calórico. Existe sim uma forma de você emagrecer sem ter essas contas de déficit calórico, sem consumir menos caloria do que você gasta, sem toda essa questão, sem passar fome. É só uma questão de hábitos, é uma questão de você mudar seus hábitos alimentares e ponto. Não tem segredo, tá? Não tem segredo isso. Basta você se atentar melhor àquilo que você tem na sua mesa, melhor aquilo que tem ali ao seu redor, o que você está colocando dentro do seu corpo, que naturalmente você vai conseguir chegar no emagrecimento saudável. Claro, aliado a uma saúde emocional, você entender como sua mente está ligada ao alimento e como sua mente está ligada ao excesso de peso, tudo isso também é importante. Por isso que aqui no Emagrecer, a gente traz 2 pilares importantes para o processo de emagrecimento, que é a reeducação alimentar e a saúde emocional. Então, todos os vídeos que eu trago por aqui semanalmente, sempre trazendo informações de um desses 2 pilares, ou falo sobre os 2 pilares no mesmo vídeo. Reeducação alimentar e saúde emocional, porque eu acredito que esses 2 pilares podem te trazer um emagrecimento saudável e sem que você passe fome, ou sem que você utilize remédios, ou faça cirurgias, simplesmente você aprendendo uma nova forma de se alimentar. E ao contrário do que muitos pensam, é atrativo, é saboroso, você pode ter sabor na sua alimentação, mesmo sendo natural. Inclusive, sobre essa questão de sabor, de ser atrativo, a gente vai falar mais no 3º benefício. Então, só para a gente fechar aqui, até o momento eu trouxe 2 benefícios para você. A questão dos polifenóis, antioxidantes, anti-inflamatórios, ajuda no processo de prevenção de diabetes tipo 2. E o 2º benefício, as frutas, elas são ricas em fibras, né? Em pré-bióticos, são alimentos para bactérias boas. Você tem alimento para as bactérias boas, você tem uma saúde intestinal mais equilibrada, isso vai ajudar seu processo de emagrecimento com certeza. Ok? E o 3º benefício no qual eu acredito ser muito importante ressaltar aqui é justamente a questão dos alimentos hiperestimulantes. Para você que não sabe, não conhece os alimentos hiperestimulantes, vou deixar um cardzinho aqui para você assistir também, um vídeo no qual eu falo com mais detalhes sobre esses alimentos hiperestimulantes. Qual que é a grande questão dos alimentos hiperestimulantes? Esses alimentos, eles possuem a capacidade de aumentar em até 200% acima dos níveis normais de uma substância chamada dopamina. Essa substância chamada dopamina, ao contrário de que muitos pensam, não é só uma sensação de prazer. Na verdade, a sensação de prazer é só um artifício para fazer com que você repita um comportamento. Então, a dopamina ela está associada ao comportamento, sobretudo a você repetir um comportamento. E o nosso sistema biológico identifica que uma ação na qual a gente faz, ela é ou não benéfica para a nossa sobrevivência, de acordo com a quantidade de dopamina que é produzida naquela ação. Então, olha só que interessante. Quando esses alimentos eles aumentam acima dos níveis normais dessa substância chamada dopamina, o sistema biológico entende que aquele comportamento ele é relevante para a sua sobrevivência. Logo, quando você vai lá no fast food e tem todos aqueles lanches cheios de elementos químicos que estão ali
exclusivamente para sequestrar seu sistema dopaminérgico, fazendo com que essa produção vá acima dos níveis normais, para você ter toda aquela sensação eufórica quando você está ali no fast food, ou cria em você aquela necessidade de comer, né, um fast food semanalmente, e ainda cria argumentos, né, no sentido, mas hoje eu vou relaxar, então eu vou, né, tem até o dia do lixão, né, nossa, eu nunca vi isso, comer lixo, como que come lixo, né? Enfim, então tudo isso está presente ali naquele alimento hiperestimulante e faz com que você fique num ciclo compulsório, visto que quanto mais dopamina seu corpo é submetido, mais ele vai criando receptores. Fala, opa, a demanda está aumentando, então eu vou aumentar aqui a recepção, os receptores de dopamina. Só que ao longo que você vai dando mais estímulo, vai aumentando esses receptores, mais você tem que dar de estímulo para você sentir a mesma sensação. É aquele famoso efeito do cafezinho. Quando você toma o primeiro café, ele tem aquele efeito eufórico. Mas depois do segundo café, ele já não tem mais o mesmo efeito. Você tem que dobrar ou triplicar a dose para que você sinta aquela mesma sensação de tô ligado, agora tô bem, agora eu consigo fazer o que eu preciso fazer no meu dia a dia aqui. Então, quanto mais alimentos hiperestimulantes você oferecer para o seu sistema, mais isso vai contribuir para que você repita aquele comportamento. E o que é essa repetição de comportamento do ponto de vista alimentar? Sobretudo esse comportamento excessivo. O desenvolvimento de uma compulsão alimentar. Então, as frutas, elas não são hiperestimulantes. Elas não possuem essa característica, essa propriedade de fazer com que o seu organismo produza dopaminas acima dos níveis normais. Logo, ela serve para prevenir ou até mesmo combater a compulsão alimentar. E aí você fala, olha, legal, mas eu gosto tanto do doce, né? Eu gosto tanto de comer um docinho e tal, eu entendo, mas existe maneiras de você ter o doce no seu dia a dia, e eu não tô falando aqui de comer uma vez ou outra, tô falando de você comer doce que não engorda. Você já viu isso? Doce que não engorda? Vou te mostrar aí na tela alguns doces que não engordam, que minha iluminada esposa costuma fazer aqui para nós, às vezes, né, final de semana, às vezes ou durante a semana, não tem dia específico, mas às vezes ela está inspirada, ela também gosta muito de doce, inclusive dentro de uma reeducação alimentar, mesmo comendo doce, no caso um doce que não engorda, ela conseguiu eliminar 24 quilos em 3 meses. Então sim, é possível você emagrecer de uma forma saudável, de uma forma saborosa, a questão toda é apenas o conhecimento. Então só para a gente fechar esse terceiro benefício sobre as frutas, é que elas não são hiperestimulantes, logo, ela não vai contribuir para sua compulsão alimentar. Inclusive, vai prevenir ou combater sua compulsão alimentar caso ela esteja instaurada aí. Se você está ali, é irresistível para você passar num fast food e não entrar, é irresistível para você passar numa loja de doces ou de chocolates e não entrar. Isso significa um sintoma de que, de fato, esses estímulos, né, acabam interferindo no seu comportamento. Legal, agora entendi esses 3 benefícios. Como que eu posso começar? O que eu posso fazer? Colocar mais frutas no meu dia a dia? Agora entendi com mais propriedade, com mais detalhes, o porquê as frutas elas são saudáveis, contribuem para o meu processo de emagrecimento. Não é simplesmente aceitar a goela abaixo que as frutas são boas porque elas são boas e ponto. Eu te mostrei aqui 3 benefícios importantes. Então agora você já tem uma bagagem maior, da próxima vez que você olhar uma fruta, você já vai entender minimamente ali o que ela pode te oferecer para a sua saúde e principalmente para o seu processo de emagrecimento. E como você consegue colocar isso no seu dia a dia, né? As frutas são extremamente acessíveis, a maioria das pessoas, graças a Deus, né? É importante ressaltar isso porque em alguns lugares no mundo não tem tanta essa disponibilidade de frutas como tem aqui no Brasil. Até quem mora nas grandes cidades tem acesso a frutas em mercadões ou em feiras livres, enfim, acesso a frutas todo mundo tem. Mas eu vou lá só comer uma maçã ou só comer uma banana? É de novo aquela questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando você se experimenta acima de tudo, você acaba entendendo melhor como você pode combinar esses alimentos. Então, sobre incorporar as frutas no seu dia a dia, 2 dicas importantes. A primeira dica tem relação qual é o melhor momento para você comer frutas, né? Claro que qualquer horário é bom, mas tem um horário que eu recomendo fortemente. E o segundo, como você pode melhorar ainda mais essa ingestão de frutas, como você pode trazer mais atratividade, inclusive, para esse momento que você está ali comendo frutas. Então, o primeiro ponto, qual é o melhor horário ou qual é o melhor momento para você comer frutas? Na minha opinião, o melhor momento para você comer frutas, né,
Lembrando, ressaltando que qualquer hora é uma ótima hora. E eu não sou daqueles que vai recomendar você comer fruta 2 ou 3 vezes por semana. Todo dia como uma frutinha. Isso não vai te fazer mal, muito pelo contrário, vai te fazer muito bem, vai te trazer benefícios enormes para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Dá para você comer frutas ali todo dia, tranquilamente. Então, o melhor horário no qual eu recomendo é pela manhã, é no de jejum. Lembra que a gente falou que um dos benefícios das frutas está relacionado ao intestino, à saúde intestinal? E quando você ali, logo pela manhã, você está em jejum, ficou um período sem ingerir nenhum tipo de alimento, estava ali dormindo, e oferece bons alimentos para as bactérias, isso já vai dar um grande upgrade para a sua saúde como um todo e principalmente para o seu processo de emagrecimento. As bactérias boas ali já vão fazer festa. Opa, já tem aqui comida pra gente, então já começa ali a fazer todos os seus processos, já vai ajudando ali, se por acaso tiver ali inflamações na parede do intestino, já vai, sabe, fazendo aquela parede viva e protegendo ali seu intestino, já vai melhorando sua saúde como um todo. Então, é uma forma de você incorporar as frutas no seu dia a dia, é justamente pela manhã. E sobre isso, inclusive, eu fiz um vídeo também falando sobre o que comer pela manhã para emagrecer com saúde. Tá aqui um cardzinho também, vou deixar aqui para que você possa clicar e assistir com mais profundidade tudo que eu trago para você em relação à primeira refeição do dia. Então esse para mim é o melhor horário para que você comece aí a incorporar frutas. Bom, comer frutas todos os dias? Então comece pela manhã, já começa ali no de jejum e já faça esse movimento de largar um pouco aqueles carboidratos, os pães, né, cafezinho, para você entendendo, inclusive, se conhecendo, inclusive, ainda mais a respeito dessa relação, o quanto os alimentos podem interferir no seu comportamento. Você vai reparar, se você está acostumado com café, por exemplo, que você vai sentir uma certa abstinência, mas ao longo do tempo isso vai se resolvendo, se você tiver esse comprometimento de estar ali sempre utilizando alimentos mais naturais, sobretudo frutas ali no café da manhã. Essas frutas você pode fazer uma salada de frutas, que é a coisa mais simples do mundo, né? Você pega ali, sei lá, mamão, banana, mamão inclusive, é uma das frutas que eu recomendo fortemente você comer pela manhã. Ela melhora a sua atividade intestinal, né? Se tiver ali constipações, que é algo que inclusive é uma dor muito comum de quem está no sobrepeso e obesidade, o mamão já vai ajudar nesse aspecto. É uma fruta altamente alcalina, então vai ajudar muito a restabilizar o pH do intestino, o pH do seu corpo como um todo. E, então é uma ótima fruta para você ter pela manhã. Banana também, por mais que ela seja aí doce, mas banana é muito doce. Relaxa, cara, relaxa com isso. Coma frutas pela manhã, tem fibras, vai ajudar a sua saúde intestinal sem neura. Ok? Muito melhor essas frutas, mesmo que a banana, mesmo ela sendo doce, do que você indo lá comendo pães e, enfim, farináceos, alimentos hiperestimulantes, como café, por exemplo, é muito melhor, tá? Então, você vai nesse processo, você vai mudando aos poucos e, consequentemente, você vai trazendo bons resultados para o seu processo de emagrecimento. Então, faça uma simples salada de fruta. Pela manhã, pega ali 2, 3 frutas, né? 3 frutas, 4, enfim, o quanto você quiser, mas coloca ali pela manhã, pica ela bonitinho lá, isso vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, como a gente viu aqui, esses 3 benefícios das frutas, ok? E o segundo ponto é como você pode melhorar ainda mais esse consumo de frutas pela manhã. Lá no vídeo que eu falei sobre a primeira refeição do dia, eu mencionei sobre iogurte. E iogurte natural, eu normalmente costumo fazer iogurte de coco, né? Com a pulpa do coco, água do coco. É um processo bem simples de fazer, inclusive. Se você dar uma googlada aí mesmo pelo YouTube você consegue encontrar formas de você fazer iogurte de coco. Inclusive, se você quer que eu traga coisas desse tipo, algumas dicas mais práticas, deixa aqui nos comentários para eu entender melhor suas necessidades, para que eu possa te ajudar melhor no seu processo de emagrecimento. Ok? Então, uma forma de você dar um upgrade nesse consumo de frutas, algo que normalmente eu faço também aqui em casa, é utilizar iogurte de coco com frutas. Inclusive, existe um artigo, né, que ele trata sobre os benefícios da mistura de frutas com iogurte em relação à saúde e em relação ao processo de emagrecimento. E a grande questão desse artigo, ele traz justamente que essa mistura ela é importante, ela é boa, porque ela traz os pré-bióticos e os probióticos numa mesma refeição. Então, além dela fornecer alimentos para bactérias que já existem no seu intestino, as fibras, né, as frutas com as fibras lá, os probióticos, que é o iogurte, né, o iogurte é rico em probióticos, tem várias bactérias, né, no iogurte, é uma fermentação. Então vai aumentar ainda mais
a população de bactérias boas do seu intestino. E olha só que interessante. Então, numa mesma refeição, você pode ter pré e probióticos. Quando você tem ali iogurte de coco natural e você tem ali frutas. Tá? Então, tá aí 2 dicas que eu acredito ser importante, que se você colocar no seu dia a dia, você já vai ver diferença. Você vai ver diferença, inclusive, em enxergar o quanto uma alimentação natural ela é acessível, ela pode ser acessível, ela pode ser prazerosa e ela te traz um resultado realmente expressivo. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se não está se inscrito ainda no canal, se inscreva. Ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aqui seu comentário. Quais são as suas principais dúvidas em relação às frutas, em relação ao que comer pela manhã, enfim, quais são as suas principais dificuldades no processo de emagrecimento. Da mesma forma que eu trago conteúdos aqui e eu acredito que isso pode ser útil para você, o seu feedback pode ser importante para que eu aprenda com você, aprenda as suas necessidades e consiga trazer aqui um material útil para o seu processo de emagrecimento. Então deixe aí seus comentários também. Vou ficando por aqui, você está no Emagrecer, eu sou o professor e até a próxima oportunidade.